Bom, a gente está no segundo vídeo da série de processamento de texto, né, de mineração de texto, e na etapa anterior, PDF to text, né, PDF para texto, a gente pegou os romances do Machado de Assis, da fase madura dele, que é a fase mais apreciada, e transformou em arquivos de texto. Agora, nessa fase aqui, a gente vai preparar todo o texto para fazer a análise final de nuvem de palavras, etc. Aqui, bom, em primeiro lugar, sempre bom falar dessa palavra corpus, né? A gente olha aí e pensa que é talvez o plural da palavra corpo em português, ou talvez, sei lá, a própria palavra corpo em português. Não é. Esse é um termo técnico do pessoal de processamento de texto, de mineração de texto, linguística computacional, etc. Significa simplesmente o conjunto de palavras, né, de informações que a gente está processando. Isso aqui é um singular, inclusive, e o plural é corpora, tá? Então é uma palavra em latim, tá? E é para ser usada assim, não vamos chamar de o corpo dos textos, né? Vamos chamar o corpus. Ok. Bom, a gente está usando dois pacotes nesse processamento. O primeiro, que já foi usado antes, que é o TM, de iniciais de Text Mining. Ele seria um pacote de segunda geração dos pacotes de mineração de texto do R. Teve a primeira geração, que eram pacotes mais brutos, vamos dizer assim, as pessoas talvez tivessem até bastante teoria na cabeça, mas não deixaram os pacotes muito fáceis de usar. Tanto que o próprio TM usa um deles, dessa primeira geração, tá? Que é útil, etc., mas já não é tão fácil de mexer. Aí o TM é um ganho em facilidade de uso, em projeto do software, então ele é mais fácil de ser, enfim, usado. E os pacotes mais modernos ainda estão no processo de amadurecimento, de definir exatamente qual que é a forma deles, e também no processo normal, todo software tem esse problema de correção de erros, etc., né? Esse TM é muito bacana porque, como ele já é maduro, ele é fácil de usar e também ele tem bastante documentação disponível. Muita gente já usou, muita gente teve experiências com ele e, como eu falei, ele já é mais maduro. Então é o pacote que a gente está usando nessa série. Bom, a seguir tem um outro pacote também bastante maduro, muito útil, que eu acredito que a pronúncia seja Hunspell, tá? Não sei se o Hun é de Hungary, então, em outro momento eu vou dar uma olhada nisso. Mas, de qualquer modo, o Spell a gente conhece porque o corretor ortográfico, que tem tudo quanto é celular, em inglês é Spell Checker, verificador, né, de ortografia, alguma coisa assim. Então, esse pacote, o uso básico dele é como corretor ortográfico, e ele é, por exemplo, ele é usado no LibreOffice, OpenOffice, que são os softwares de Office que são software livre, tá? Então, muito bons, muito confiáveis, etc. E no caso, eles têm uma vantagem que não é útil para a gente nesse momento. Eles são muito, esse cara aí, Hunspell, ele é muito rápido, né? Então, naturalmente, eu estou editando o texto e tá aquele processo de correção ortográfica automático, seria complicado se ele travasse minha digitação para fazer a verificação ortográfica. Então, ele é tão rápido que o usuário nem percebe que foi feita uma verificação ortográfica. E, bom, no caso da gente isso não é tão importante, nosso programa não é tão interativo assim, mas então a gente escolheu ele por uma outra razão. Bom, a gente examinou pelo menos mais dois outros pacotes para esse processo de stemming, e esse deu os resultados mais confiáveis, tá? Então, justamente que ele é um pacote mais maduro, teve mais experiência, mais gente incorporou experiência nele. A gente está usando ele por um processo chamado de stemming, tá? Que eu não achei uma
tradução boa para o português, inclusive os lugares onde eu encontrei, eles falavam estemização. Mas a ideia básica seria a seguinte, seria a redução de palavras à forma básica delas. Então, por exemplo, casa vai ter o plural casas, vai ter o aumentativo casão, diminutivo casinha e assim por diante. E todas essas formas, por esse processo de stemming, vão ser reduzidas à mesma forma casa, ok? E vai ficar mais fácil de processar o texto. Em vez do texto ter lá, tudo vai estar centralizado na ideia de casa, mesmo que seja casinha, casão, casas, vai tudo estar reduzido a uma única palavra, casa. Como essa mineração de texto trabalha principalmente com frequência, eu vou estar reforçando a frequência do conceito casa, e não ficar amarrado a coisas isoladas, né? Casinha, casão, casas, etc. Tá? Então é uma coisa que em geral é feita, né? Na verdade, o programa que a gente desenvolveu daria a possibilidade de não fazer, mas é muito útil, é muito importante, normalmente é feita, e até deu bastante trabalho, enfim, habilitar isso no programa. Mas, ok. Então vamos começar a entender esse programa, que não é tão pequenininho quanto os programas normais que a gente vê por aí em vídeos e tal. Então a gente vai atacar ele por uma abordagem chamada top-down. Quer dizer, a gente vai começar no programa principal e vamos entrando nas rotinas, a cada momento aumentando o nível de detalhe. Então, esse é o programa principal, começa dessa linha até essa outra. A rigor, o programa principal só tem duas funções, essa aqui, vcorpus, e essa save corpus. Então, quase tudo que tem aqui, na verdade, é por conveniência do usuário. Significa o seguinte, esse programa demora um pouquinho, e para o usuário, não digo eu, não digo você, não digo ninguém, para um usuário normal, se um programa de computador fica, sei lá, 3 segundos, tá? Eu acho que, se eu não me engano, esse é o número que o pessoal de interface homem-máquina considera. Se o programa fica 3 segundos sem responder nada, o usuário tende a achar que o programa travou, tá? Isso, como eu falei, não é questão da pessoa ser mais ansiosa, menos ansiosa, é tipo da fisiologia humana, entendeu? Quase todo mundo pensa dessa forma. Então, o que acontece? Esse programa leva, em uma das máquinas que eu trabalho, leva coisa de 1 minuto e meio. Nessa daqui vai levar um pouquinho mais, que ela é um pouquinho mais lenta. Mas 1 minuto e meio seria um tempo pequeno, mas considerando essa tal de fisiologia humana, já passou muito de 3 segundos. Então, eu tive que incluir, mesmo sendo eu quem fez o programa, eu ficava pensando, será que travou? Então, eu tive que incluir coisas que ele vai avisando, dando informação de que etapa que ele está. Tá? Então, ele vai dando um feedback, o termo técnico é esse, vai dando um retorno. Estou nessa fase, estou naquela fase. Então, aí vai acontecendo duas coisas. Uma, o usuário fica confiante que o programa não travou, e outra, ele vai conseguindo estimar o tempo que o programa ainda vai levar. Tá? Que ele vai, à medida que o programa vai rodando, ele vai dando uma informação do estado que ele está, e o usuário pode estimar quanto falta até o final. Então, o que está escrito aqui? Bom, em primeiro lugar, tem uma função chamada systime. Tá? Em muitos casos, os computadores contam o tempo como segundos desde 1º de janeiro de 1970. Na verdade, das 0 hora de 1º de janeiro de 1970. Tá? E esse é um número grandão, um número de segundos enorme, né? E é difícil de entender o que significa. Aqui eu estou usando essa função format para traduzir esse número grandão em um número em data e hora, que é mais legível por seres humanos, né? E aqui essa função cat vai fazer o seguinte, ela vai escrever esse número, essa data e hora, como eu falei, e vai acrescentar, depois da data e hora, 2 pontos, e started processing, começou o processamento. O /n vai quebrar a linha, quer dizer, a próxima linha que for escrita vai ser na linha de baixo, não vai ficar
próxima mensagem não vai ficar nessa mesma linha. Bom, aí tem essa rotina que a gente já vai ver. E aqui ele avisou, depois que terminou a geração do corpus, ele avisa, fiz a geração dos corpus, done, né, has done, né, alguma coisa assim, a geração, corpus generation, ok? Aí depois que ele gerou o corpus, o corpus, né, em latim, ele vai gravar isso aí, né, save v corpus. Aí gravou, ele avisa, terminei a gravação. E aí por último, quando termina o programa, ele fala, terminei o processamento. Ok? Então esse foi o programa principal. Como eu falei, a parte do usuário deu muito mais linhas do que o processamento do programa em si. Bom, vamos violar um pouco a sequência e entrar nessa Save V Corpus, porque ela é mais curtinha e fica mais fácil de entender, rapidinho. Então ela vem aqui, né? Eu poderia ter ido por esse processo aqui, ó, Save Corpus, tá? Que aqui essa barrinha, o R permite acessar diretamente as funções, você não tem que ficar rodando lá para achar. Mas enfim, ela tem dois parâmetros, uma o corpus em si, e outra o diretório onde eu quero gravar. No meu caso, e vai ser o caso de quem baixou esse projeto esse repositório pelo Git, eu tenho um diretório chamado rideas, né, R-ideias, e dentro dele tem um subdiretório chamado script, que é onde estão os scripts, os programinhas em R. No mesmo nível, quer dizer, dentro do rideas, subordinado diretamente a ele, tem o diretório data, que é onde eu estou gravando tanto as informações originais, que eram os PDFs dos romances do Machado de Assis, da fase madura deles, quanto os passos intermediários do processamento deles, né? Então aqui já tinha gravado lá o TXT, já tinha gravado o PDF, gravei a transformação seguinte, que foi o TXT, e agora aqui eu vou gravar o corpus, tudo nesse mesmo lugar, ok? Bom, aqui eu pego o nome total do corpus, tá? Isso aqui é um recurso bacana, como eu falei, o TM tem uma coisa bem legal que é enfim, tem flexibilidade de eu poder acrescentar propriedades novas no corpus. Então isso aqui foi uma propriedade que eu acrescentei. Então já está lá grudado no corpus e eu não preciso colocar uma variável adicional, não sei o que já está grudado lá. Então eu só consulto, pego e coloco nessa variável aqui. Então no nosso caso ficou macnovels, e como a gente usou stemmed, ficou macnovels.stemmed, e agora vai gerar os arquivos. No TM, esses arquivos originais são guardados como elementos numa lista. E aí eu vou salvar cada um deles como um arquivinho à parte. E aí como que eu vou gerar esses nomes? Estou gerando através dessa mesma função paste e alguns truquezinhos adicionais. Então vai ficar macnovels.stemmed, -1, o primeiro romance, né? -1.corp, tá? Esse CEP quer dizer gruda sem espaço em branco adicional. Então vai ficar macnovels sem espaço, o tracinho, o número 1.corp. O segundo vai ficar macnovels-2.corp e assim por diante até o sexto. Aí depois que eu gerei todos esses nomes de arquivo, eu vou chamar a função writeCorpus, que vai fazer o que é óbvio, né? Vai escrever o corpus. E ele vai usar o diretório que eu mandei, né? O caminho, e vai usar os nomes dos arquivos que eu acabei de gerar. Quando terminar, a função vai devolver o próprio corpus, tá? Isso é útil quando eu vou fazer o que eles chamam de pipeline. Quer dizer, eu vou pegar o resultado de uma função, pipeline literalmente quer dizer canalização, mas eu vou pegar o resultado de uma função e jogar para a função seguinte, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui com os programas também, né? Que eu estou primeiro transformando para texto, depois gerando corpus e por último eu vou lá fazer a análise final, a estatística final. Bom, então foi aqui a vcorpus. Então agora eu vou voltar para trás no programa principal e ver a função que é a mais complicada e
e onde é realmente feito o trabalho, que é o GenV Corpus. Então, como eu falei, eu vou aqui nessa barrinha aqui, vou e pulo diretamente para a função. Ok. Então, essa função ela é completa e complexa. Então, primeira coisa, tem o nome do corpus. Aqui tem uma coisa que eu falei, que é o processo de stemming, né, de reduzir as palavras à forma básica dela. Esse é um processo que é usual, todo mundo faz isso, quase toda análise que eu vi faz isso. Porque, como eu falei, reforça a ideia. Então está lá a ideia de matar, dispersa entre matou, matei, mataste, matamos, etc. Graças a esse processo de stemming, vai ser tudo reduzido ao verbo matar. Tá? Então vai ficar reforçada a frequência do verbo matar, em vez de ficar diluída nessas várias formas dele, ok? Mas eu dou ao usuário a possibilidade de desligar isso. Inclusive, como é um processo demorado, esse processo de stemming, por default ele não é feito, tá? Mas está aqui, normalmente, pelo menos quando eu trabalhar com ela, normalmente eu vou habilitar isso. Mas como é demorado, está desligado. A próxima coisa também não é tão demorado, que é a eliminação de palavras vazias, né? Eliminate stop words. Né? E aí eu deixo como true, porque essas palavras vazias, por exemplo, em português que, quando, como, etc., elas são muito frequentes e não trazem informação nenhuma. E como elas são muito frequentes, se eu não retirá-las, vai ter autores muito diferentes que vão ter a mesma perfil de frequências. Lá na frente vai estar o que, quando, o como, e vai confundir autores totalmente diferentes. Então, para eu, vamos dizer, deixar o texto como se diz, mais característico daquele autor, é importante que eu tire essas palavras vazias. E aí, como eu falei, existe a possibilidade de não habilitar isso, mas por default é habilitado, tá? Que deve ter uma situação muito especial que eu não removo as palavras vazias. Então eu deixei essa possibilidade aí. Bom, aqui está aquela mesma coisa do diretório, né? Que a gente chama aí folder, path, etc. E aqui estão as palavras, então o padrão de texto que eu vou pegar. Bom, aqui na verdade tem algumas coisinhas aí, eu teria algumas questões para discutir, questões de projeto mesmo. O normal, em muitas situações, seria eu criar um diretório à parte, por exemplo, Mac Novels, que eu deixo todas as novelas do Machado de Assis que eu vou querer trabalhar. Mas aí o que vai acontecer? Se eu queria novelas, eu quero dizer, desculpa, em português é outra coisa. Em inglês, novels quer dizer romances, tá? Então, eu preferi deixar tudo no diretório data e para permitir várias análises. Então, por exemplo, eu estou pensando, a médio prazo pelo menos, fazer uma análise das obras, de mais obras do Machado de Assis. Eu estava pensando justamente na parte mais prestigiada dele, que são os romances e os contos. Então eu deixei tudo no diretório data. Só que eu preciso explicar, nesse caso, quem que eu estou querendo, que é só os romances. Então eu achei bacana dar um exemplo aqui de uma coisa chamada expressão regular, que é um negócio muito poderoso e que não é tão usado quanto poderia, tá? Então, em primeiro lugar, essa expressão regular é feita de várias partes, tá? Em primeiro lugar está uma coisa aqui, entre colchetes, está uma coisa chamada classe de caracteres. No final, o que está sendo dito aí é que eu vou trabalhar com os romances do Machado de Assis, que eu sei que começam com C, ou com D, ou com E, com M ou Q, tá? E essa é a inicial. Agora, cada um deles tem uma forma diferente de escrever. Então, eu disse o seguinte, depois da inicial, eu não estou nem preocupado com o caractere que vai vir. Então, aqui, quer dizer, o caractere que vai vir, eu não quero saber qual é, eu coloco um pontinho, quer dizer qualquer coisa. Tá? E aqui eu estou dizendo qualquer repetição de qualquer coisa. Então, quer dizer, pode ter 1, pode ter 2 e pode ter inclusive ter 0. Tá? Então, é o que significa. O pontinho significa qualquer caractere
E o asterisco significa uma repetição de 0 ou mais ocorrências. Então, quaisquer caracteres que vierem aqui depois da inicial, eu estou aceitando, tá? Não estou preocupado com o comprimento. Agora aqui tem uma coisa interessante. Como eu falei, o pontinho significa qualquer caractere nessa linguagem das expressões regulares. Agora, quando eu quiser o pontinho mesmo, eu preciso colocar isso aqui. Isso aqui significa o seguinte: esquece o formato, o significado usual do pontinho e eu quero o pontinho mesmo. Então, no final, o que eu estou querendo dizer é qualquer coisa começada com C, D, E, M e Q e terminada com TXT, ponto TXT, ok? É o que está escrito aqui. Beleza. Aí eu entrei na função, eu pego todos aqueles parâmetros, informados ou não. Se forem informados, eu adoto o valor informado. Se não for informado, eu pego os defaults, claro. Então, aí eu vou chamar duas funções. A primeira, do lado de fora, é vCorpus, né? O volatile corpus, ou corpus volátil. Significa o seguinte: o TM dá o nome de corpus volátil para o corpus quando ele está na memória. Claro, desligou o computador, se eu não salvei, já era, né? Por isso que é volátil. E aí dentro do corpus volátil, da função vCorpus, tem a coisa chamada dirSource. Eu estou dizendo para ele que eu vou gerar esse corpus a partir da leitura de um diretório. Aí aqui eu estou dizendo qual é o diretório que eu estou. Aqui eu estou dizendo quais são os, através dessa expressão regular, né? Quais são os arquivos que eu quero baixar. Eu estou dizendo que aqui esses arquivos vão estar no formato UTF-8. Isso aqui vale para quem é velhão. Assim, há muito tempo atrás, graças a Deus que inventaram esse Unicode e o UTF-8. Que antigamente você tinha que formar uma tal de página de código. Aí era uma confusão, porque cada país tinha uma, não sei o quê. Aí esse Unicode e código único, né? E o UTF-8 são jeitos que permitem que a gente coloque uma mesma codificação, tanto o alfabeto latino, né, alfabeto latino acentuado ou não, coloque dentro dele aquelas derivações todas lá dos poloneses, húngaros, etc. Coloque também os ideogramas dos chineses, japoneses, coreanos e etc. Árabe também, tudo vai dentro desse Unicode. Então é uma maravilha e é o padrão normal que se usa para arquivo de texto hoje em dia. Graças a Deus que ele existe. E, bom, e por último, naturalmente, aqui nesse molde, eu estou dizendo o óbvio, né, que eu estou baixando arquivos de texto. E aí, agora, realmente por último, né, é o segundo parâmetro da vCorpus, eu estou dizendo que todos esses arquivos de texto estão na linguagem português. PT é como, acho que todo mundo já viu hoje em dia, é como uma organização internacional de padrões, chamada ISO, define em português, só com duas letrinhas. Beleza. Então aqui tem uma outra coisa que depois, daqui a pouquinho a gente vai detalhar, que é, eu estou colocando numa variável global, por isso é esse sinal com dois sinaizinhos de maior, chamada Total Corpus Line, ok? Que é a variável que justamente vai permitir o usuário saber quanto que tem total de linhas para processar, tá? Então aqui eu estou começando, quando eu entro nessa função, estou começando o processamento, né? E vou chamar essa função Corpus Count Lines, que é a gente aqui que definiu. Mas a gente vai ver na próxima leva aí. Então, por enquanto, eu estou colocando dentro dessa Total Corpus Lines o número de linhas total do corpus. Bom, agora vem uma outra coisa aqui, que é eu vou transformar todos esses arquivos de texto que eu recebi em minúsculas. Aí, por exemplo, imagina que eu tenho uma frase, quando aconteceu isso? Aí esse quando vai estar com a inicial maiúscula, né? E aí significa que ele seria contado, lembra que eu falei que quase tudo que é feito de processamento de texto envolve frequências? Então teria um quando sozinho lá, só porque teve a inicial maiúsculas,
e teria um monte de outros comandos em minúscula e os dois estariam sendo diferenciados. Graças a esse processo de transformar em minúsculas através dessa função toLower, é que eu consigo igualar os dois. Quer dizer, esse quando com a inicial maiúscula vai ser computado, né, vai ser contado como caractere, como palavra, como frequência de palavra, através da mesma forma. E a função que permite fazer isso é essa aqui. O que ela faz? Essa Content Transformer, ela entra em cada um dos arquivos do corpus, né, de cada uma das unidades do corpus, e chama essa função toLower, ok? Beleza, então, e aí o toLower vai lá e minuscula tudo. Essa função toLower é do R, tá? Função genérica. A Content Transformer, como eu falei, é do TM. Então, o que aconteceu aqui? Ele pegou o corpus original, tá? Chamou essa função tmmap, né? TM, claro, do próprio pacote TM. Map é um termo do pessoal de computação que significa fazer essas transformações, né? No caso aqui, eu vou, como o pessoal de computação diria, eu vou mapear as maiúsculas nas minúsculas, quer dizer, vou fazer uma transformação que vai jogar todas as letras minúsculas no equivalente delas, desculpa, vai jogar todas as letras maiúsculas no equivalente delas minúsculo, ok? Bom, aqui tem aquilo que a gente estava vendo, né? Que é eliminação das palavras vazias. Então, se isso aqui tiver habilitado, ou seja, se alguém não alterou, não colocou um false aqui nesse Eliminate Stop Words, ele vai entrar aqui e jogar fora essas palavras vazias. É como eu falei, né? As palavras vazias deformam os textos, né? Fazem todos os textos ficarem parecidos. Então, um jeito padrão é arrancar fora as palavras vazias. E aí eu preciso avisar o TM, né, que eu quero remover as palavras vazias do português, que naturalmente são diferentes das palavras vazias do inglês, do francês, etc. Cada língua vai ter suas palavras vazias. Então o TM tem lá um banco de dados de línguas onde tem as palavras vazias. Bom, agora aqui eu vou arrancar espaços em branco. Significa o seguinte: strip white space, corta fora os espaços em branco. Significa o seguinte, eu vou... toda linha pode ter espaços em branco à esquerda e à direita, né? Por exemplo, às vezes para fazer uma citação eu empurro o texto para a direita e fica destacado que aquilo é uma citação. Para colocar poemas, coisas assim, né? E aqui eu estou arrancando fora esses espaços em branco à esquerda. Mas, às vezes, algumas linhas vão ter espaços em branco à direita. Quer dizer, terminou o texto e tem lá um monte de espaço em branco. Um lixo lá, vamos dizer, né? Então, essa transformação aqui está arrancando esses espaços em branco à esquerda e à direita. Agora aqui é aquilo que eu falei. Como eu falei, o R tem um recurso que permite que eu coloque no corpus campos adicionais. Então é o que está acontecendo aqui. Meta é como ele chama, a descrição, né, do corpus. Eu estou falando para ele que eu quero criar uma nova tag, né, uma nova etiquetazinha chamada name, e essa etiqueta vale para o corpus inteiro, não é só para as linhas, tá? Não é para as unidades dele. E aí eu estou jogando nessa etiqueta o nome que eu recebi lá na chamada da função aqui, tá? Corpus base. Por que base? É base pelo seguinte: se eu decidir fazer o processo de stemming, ou seja, eu taquei um true nessa variável, ele vai transformar o nome original colocando no finalzinho o ponto stemmed, tá? Quer dizer, esse corpus sofreu o processo de stemming. E aí, bom, então aqui é onde eu faço realmente o stemming. Mas antes de falar disso, deixa eu só falar então o que eu fiz. Eu peguei, se eu recebi, por exemplo, Mac Novels, aqui na base, eu vou acrescentar um ponto stemmed, né? E vou grudar as duas palavras pelo processo, pela função de paste, sem espaço em branco entre elas. Então vai ficar mac.novels.stemmed.
ok? E vou colocar naquela tag, naquela etiquetinha que o TM me permitiu criar, que vale para todo o corpus, tá? Então vai ficar mac.novels.stemmed. E naturalmente eu terminei esse processamento, não tem mais o que fazer, eu vou retornar. E vou retornar esse corpus. É isso justamente que vai permitir eu pegar o resultado dessa função, jogar numa variável e depois jogar essa variável no processo de gravar o arquivo, save corpus. Bom, e caso eu tenha decidido lá em cima, na chamada da função, eu falei, eu não quero que faça stemming, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma outra coisa, que é remover a pontuação, tá? Vírgula, não sei o quê, porque se eu não fizer isso, quando aparecer a palavra casa, por exemplo, e a palavra casa, vírgula, foi para casa, vírgula, depois toma banho, por exemplo. Essa segunda casa com vírgula, ele vai achar que é diferente da palavra casa isolada. Então eu preciso remover essa pontuação. Pontuação, vírgula, ponto e vírgula, ponto, né? E aí tem mais um detalhe. Eu vou preservar os hífens, ou dashes, né? Em inglês tem um monte de nome para hífen, mas os hífens internos. Então, por exemplo, João de Barro vai ser considerado uma palavra só, e não vai ser quebrado em 3 palavras, João de Barro, ok? Então eu estou falando para ele, preserve intra-word dashes, tá? Quer dizer, se tiver um hífen dentro de formando um substantivo composto, que nem o pessoal fala, não remove esse hífen, tá? E aí terminou, eu devolvo o corpus. Como eu falei, vai ser o que permite esse cara ser usado em mais, em outras transformações. Ok, então agora vamos entrar dentro de cada uma das funçõezinhas que esse cara chama, pelo menos das funções que a gente criou. Essas outras aqui do TM, a gente não vai analisar, porque já num pacote grande, a gente quiser analisar, a gente vai ler a documentação. Raramente a gente pega num pacote grande desses, já estabelecido, para olhar o fonte, a não ser que dê um erro muito esquisito, mas justamente sendo o TM um pacote... como se diz, um pacote já maduro, não precisa fazer isso, tá? Normalmente eu só preciso saber como ele funciona e pronto. Bom, então vamos ver em primeiro lugar essa funçãozinha aqui, corpus count lines. Então, como eu falei, ela é uma variável, está setando, né? Tá, como o pessoal de computação fala, está setando, né? Está atribuindo uma variável global. Eu sei por causa desse 2 sinaizinhos de menor. Então vamos ver a função. O jeito mais bacana é através dessa barrinha, corpus count lines. Então, como eu falei, o corpus é quebrado em cada elemento do corpus tem corresponde a um daqueles arquivos que eu carreguei, tá? Então eu vou receber um pacotão de vários romances, no caso, e cada romance vai ter vai ser um vetor de caracteres, tá? Então o que eu vou fazer? Para cada um dos elementos desses romances, etc., eu vou querer pegar a parte de conteúdo. Então aqui eu estou fazendo o quê? Estou fazendo esse índice variar entre 1 e o tamanho desse vetor de corpus. Como são 6 romances, vai variar de 1 até 6. Aí ele vai pegar cada um desses elementos, né, de 1 até 6, e dentro desses elementos ele vai pegar o conteúdo. Por isso que está esse $content. Tá? Cada elemento deles vai ter um monte de informações e vai ter o conteúdo. Nessa função eu só estou interessado no conteúdo. Então eu venho, conto qual que é o número de linhas que tem nesse negócio. Aí somo nessa variável. Então começa com 0, digamos que o primeiro, como se diz? O primeiro romance tenha 10.000 linhas, vai somar 0 mais 10.000. Aí o segundo, digamos que tinha 5.000, 10.000 mais 5.000 e assim por diante. E aí terminou tudo, joga nessa variável result. E aí, naturalmente, então agora eu tenho o total. Isso aqui tudo vai ser só para avisar o maledeto do usuário. Os programadores muitas vezes não gostam dos usuários, que é uma coisa
é natural, humana, mas é injusta, né? Porque quem paga tudo, quem valoriza as coisas é o usuário. Se não tivesse usuário, para que ia ter programa e, portanto, para que ia ter programador? Mas o usuário é o cara que faz o programador suar. Bom, beleza. Então aqui eu contei o número de linhas. Aqui, como eu falei, a gente transformou. Não vou mais comentar isso, que já foi comentado na leva anterior. Deixa eu falar agora dessa função de stemming. Então, vamos entrar nela. Como eu falei, aqui eu estou usando essa mesma coisa aqui como se diz, do pacote TM, que permite eu acionar uma função em cima de cada elemento do corpus, tá? Então, antes aqui eu acionei em cima do corpus a função to lower, né? Para minuscular. Aí agora eu vou acionar em cima do corpus a função stemfunc, que vai fazer o quê? Vai fazer o processo de stemming, ou stemização, que nem o pessoal fala. Acho muito estranho, mas é assim que eles falam. Então vamos ver a função stemfunc. Bom, essa função... Opa, desculpa, stemfunc. Oh, Deus. Mouse cismou de não funcionar, não, malvado. É o chamado efeito demonstração. Bom, então aqui está stemfunc. Essa função era para ser muito simples. Ela basicamente entra em cada um dos elementos lá do vetor, né, do corpus, que o R vai passar para mim, e aciona dentro deles, em cada uma das linhas deles, aciona a stemfunc1. Então, a stemfunc1 vai pegar linha por linha desse romance, no caso, tá? E vai aplicar dentro dela o processo de stemming. Então, seria só isso, jogou o resultado fora, devolveu o resultado, acabou. Só isso seria. Mas, naturalmente, como o negócio demora para processar, tem que ter aquela parte de avisar o usuário. Então é aqui onde eu vou avisar o usuário, porque esse processo de stemming é relativamente demorado, até mais rápido do que eu tinha imaginado, mas para a percepção do usuário é demorado. Então, primeira coisa, eu vou pegar, como eu processei, quando eu terminei aqui, eu já processei um romance, eu preciso avisar qual linha que eu terminei. Então, por isso que eu vou colocar nessa variável global, ó, lembra, com a atribuição com dois sinaizinhos de menor, é a variável global corpus line. Senão, seria uma variável só dessa funçãozinha aqui. Não, eu quero a global. Por isso que eu estou usando esse duplo sinal de igual, tá? Então, eu joguei dentro dessa função, dessa variável global, o quanto eu já processei até aqui, tá? Ela começa com 0, eu processei o primeiro romance e vai ter o total do primeiro romance nela. Na segunda vai ter o total do primeiro e o segundo, e assim por diante. Bom, agora aqui eu vou gerar a linha que vai avisar o quanto foi feito, né? Então, em primeiro lugar, eu crio coloco como caractere o total que eu preciso processar nessa variável CHR total, tá? Bom, é importante eu converter esse número, que é o Total Corpus Lines, porque esse negócio de números dentro do computador, eles ficam num formato muito esquisito, chamado binário. Então, toda vez que eu vou mostrar na tela, eu preciso converter para caracteres. Então, é o que está fazendo essa parte aqui, as-character. Aí vem aqui, eu vou pegar aquele tempo que a gente já comentou, e vamos, pela função format, a gente vai colocar num formato de data e hora mais legível. Aqui eu vou grudar nessa data e hora, o texto processed line, né? Processou a linha. Aí agora aqui vem um pulinho de gato, não chega a ser um pulão, mas é um pulinho, é um pequeno detalhe que precisa ter um pouquinho de atenção, mas vai ficar mais claro quando a gente viu o resultado final. Então a ideia é a seguinte, eu quero que esse texto seja todo alinhadinho, bonitinho, e quando começar, naturalmente, vai ter
digamos que tenha 10 mil linhas, vamos dizer, para processar. Digamos que o primeiro romance tem 1000 linhas só. Então, eu preciso garantir que fique tudo alinhadinho, tudo bonitinho, os subtotais. Então, eu vou forçar os subtotais para usarem o tamanho, um campo com o tamanho total do total geral, tá? Então, começou 1000, vai usar, em vez de só 4 posições, como seria o normal, vai usar 5, que no caso aí dos 10 mil. Então vai ficar tudo alinhadinho. Quando der 10 mil de 10 mil, todo mundo está na mesma coluna. Vai ficar mais fácil de ver quando gerar o resultado. Então, processou a linha tanto da linha tanto, com esse espaço em branco aí, tudo bacaninha. E aqui, em português seria, processou a linha, sei lá, 1000 de 10 mil, né? Processed line, sei lá, x, x, né? Of, sei lá, 10,000. Bom, e aí por último, né? É aqui onde ele vai imprimir tudo isso através dessa função cat, vai aparecer na tela. E aqui está uma coisinha, uma brincadeirinha, nem precisaria talvez, que é que ele vai grudar esse negócio e não precisa colocar um espaço em branco adicional. Vou grudar a linha com o quebra de linha e sem um espaço em branco entre a linha que está escrita e o barra N. Bom, e vai devolver o result. Essa função, como eu falei, ela só existe em função dessas linhas aqui e dessa última. Agora, tudo isso aqui é só para avisar o usuário, tá? O pessoal de engenharia de software diz que a parte de interface com o usuário costuma ser 2/3 do programa. Nosso programa tem pouca interação com o usuário, mas já dá para ver que tem bastante coisa aqui. Então, ele chama, para trabalhar, ele chama essa função StemFunc1. Então, vamos lá, vamos ver se ele funciona dessa vez. Funcionou. Tinha que ter clicado nesse botãozinho. Então, StemFunc1, ela começa, na dúvida, né? Está arrancando fora aquelas colunas. Eu esperava que já tivesse sido arrancado, aquelas espaços em branco à esquerda e à direita. Como eu falei, eu esperava que tivesse sido arrancado naquela etapa strip white space. Mas, por via das dúvidas, né, os antigos falavam assim, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Então aqui é um caso de cautela. Aqui estão aquelas variáveis, só para a gente, variáveis globais, eu defino elas fora do corpo das funções, para elas poderem valer para todo o programa. Bom, então aqui ele está recebendo uma linha do texto. Então, primeira coisa, arrancou fora tanto os espaços em branco à direita e à esquerda, quanto aquele caractere de terminação de linha. Se depois que arrancou fora não tiver nada, ou seja, esse nchar, quer dizer, o comprimento total do texto é 0, é uma string vazia, ele vai embora, tem o que fazer. Então, o que eu estou evitando dar trabalho para o Stemmer, essas linhas aqui que a gente deixa para o texto ficar mais legível. No caso de um romance, normalmente isso aqui separa parágrafos, linhas em branco, tá? Então eu estou jogando fora essas linhas que não tem nada. Bom, depois o Stemmer ele trabalha com palavras individuais. Então o que eu estou fazendo para ele? Eu estou mandando as palavras individuais para ele, tá? Então eu estou fazendo isso através dessa função strSplit. Str vem de string, que é cadeia de caracteres em português. Split quer dizer quebrar. Então, se tiver uma frase, por exemplo, ela me disse, depois que terminar esse negócio aqui, vai estar um vetor com 3 elementos. Ela, me e disse. E aqui, então, por exemplo, ela me disse vai ter separado por vírgula. Aí eu estou dando o critério de separação. Não é só espaço em branco, por isso que eu estou usando aqui de novo uma expressão regular. Pode ter espaço em branco, mas também pode ter vírgula. Lembra que eu falei do casa, vírgula? Aqui nesse caso eu estou jogando fora essa vírgula. Eu estou dizendo, isso aí separa o meu texto. Então, se foi assim, ela foi para casa, vírgula, e sei lá, tomou banho, ou foi dormir, alguma coisa assim. Então, essa casa, vírgula, vai virar casa só, porque eu estou usando vírgula para separar as palavras. Bom, esse finalzinho aqui de
é um detalhe da string split que me devolve uma lista. Aí eu estou precisando de vetores, eu pego só a parte vetor desse negócio. Beleza, então, towards dirty. Por que dirty? Porque dirty quer dizer literalmente sujo. Eu estou, nesse processo, pode ser que eu, enfim, imagina que tem 2 espaços em branco no meio da palavra. Aí vai gerar uma cadeia de caracteres vazia. Então, eu vou vir aqui e vou jogar fora esses caras. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um vetor towards, ok? Que é vazio. Aí eu vou andando dentro desse towards dirty, jogando fora os espaços em branco, tá? De novo, cautela, etc., né? E perguntando, se eu receber aqui um espaço em branco, por exemplo, estou perguntando, depois que eu joguei fora o espaço em branco, sobrou alguma coisa? Se não, eu vou para a próxima palavra. Ou seja, se eu recebi uma palavra que é só branca ou mesmo vazia. Então, vou jogando fora. E aí, vou acumulando as palavras, de novo aqui um pouquinho mais de cautela, eu vou acumulando as palavras que eu obtive num único vetor, towards. E aí, finalmente, é onde eu aplico o processo de stemming, tá? Só que ainda tem um detalhe. Esse processo de stemming, em primeiro lugar, ele tem que ser muito rápido. Em segundo lugar, ele tem que também ser... tem que dar alguma chance para quem está trabalhando com ele. Então, por exemplo, se o stemmer olhar, por exemplo, a palavra casa, ele vai falar, será que isso aqui é o verbo casar ou será que isso aqui é a palavra casa em si? Então ele vai devolver para mim as 2 alternativas para eu decidir, tá? Isso aí envolveria um pouquinho mais de análise do texto que eu não estou disposto a fazer, principalmente depois daquela etapa anterior de remoção de palavras vazias, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui na prática? Eu estou, quando o stemmer me devolver 2 palavras, né, ele falou, eu não sei qual das 2 que você quer aqui, né? Na verdade, é até uma questão do ser humano mesmo, né? Quando alguém me dá é uma coisa que os tradutores têm muita dificuldade, chamada laundry list. Eu te dou uma palavra sem contexto, como é que eu vou saber o que significa aquilo, né? Mas então é o que eu estou fazendo aqui. Se vier as 2, eu aceito as 2, tá? Então é o que eu estou fazendo nesse texto aqui, tá? Bom, e no final de tudo, eu vou devolver para o processador de transformações do TM um texto grudado com todas essas palavras que o stemmer me devolveu, que eu consegui processar, etc., grudados como não como um vetor de palavras indiferentes, mas uma cadeia de caracteres únicas, onde essas palavras vão estar separadas por espaço em branco entre elas, tá? Então, volta aqui por esse tal de result. E aí, terminou o processo. Agora vamos rodar esse negócio e ver o que acontece. Então, a gente vai rodar por Ctrl S, tá? Ctrl Shift S, na verdade, que significa que a gente vai rodar o programa sem querer ver o eco. Esse programa é muito grande já o eco normalmente é útil quando a gente tem programas pequenininhos. Então, Ctrl Shift S. Tá. Bom, uma primeira coisa aqui que eu falei é que esse TM está usando um pacote anterior, da primeira geração. O TM é um pacote de segunda geração que pega o que o pessoal fez no NLP, quer dizer Natural Language Processing, né? Processamento de linguagem natural. E ele está usando o trabalho do pessoal da primeira geração. Então aqui está, como eu falei, olha só, está nesse formato, que é o formato universal, que os programadores gostam. Desse jeito aqui é mais fácil ordenar datas, tá? E do mesmo jeito, no Brasil a gente usa esse negócio de hora de 0 a 24, nos Estados Unidos eles usam aquele tal de PM, que é uma chateação, pelo menos para quem não está habituado, né? E aqui a gente está usando o formato de hora do dia de 0 a 24.
Aí começou o processamento e aqui ele está avisando as linhas que ele está processando. Olha só, se eu não tivesse forçado esse número de linhas aqui a ocupar 5 posições, o texto ficaria desalinhado, tá vendo? Então por isso que quando eu forcei aquela coisa lá do widget, de ter o mesmo widget do número final, do número total de linhas, eu garanti que essa saída aqui dos subtotais ficassem alinhadinha. Vai ficar mais fácil de entender, tá? Bom, aí como eu falei, esse computador é um pouquinho mais lento do que o outro, daqui a pouquinho ele termina, tá? Esse tempo enorme que ele está gerando é porque são poucos segundos. Se a gente olhar, por exemplo, para processar o primeiro romance, levou 10 segundos. Parece, pra gente pareceu uma eternidade. E aí a mesma coisa para processar agora aqui esse último, levou 24 segundos. E aí eu já estava entrando em pânico aqui. Bom, enfim, deu todas as mensagens. Por enquanto é só isso, foi um pouquinho mais longo, mas acho que foi explicado em bastante detalhe. É um processo que, como eu falei, deu bastante trabalho de fazer funcionar, mas agora acho que está funcionando a contento. Muito obrigado quem pôde acompanhar até aqui e até breve, quando a gente vai colocar finalmente o processamento das frequências de palavras e ver o que significa tudo isso. Muito obrigado.